Boa tarde, Miriam. A telinha tá ficando bonita, ó, tá? O pessoal tá entrando. Bom, gente, já está dando o nosso horário, então, né? 15 horas. Para iniciar, então, a nossa programação. O pessoal ainda está entrando. É muito bom ter um grupo maior hoje. Alguns já estão entrando aí também. Muito bom ter vocês participando conosco em mais uma programação. Nós faremos da seguinte maneira: nós estaremos orando, pedindo a condução de Deus, a direção de Deus, agradecendo pela vida de cada um aqui presente. E de imediato já passaremos então a palavra para a nossa irmã Milene, que estará falando, né, conosco nesta tarde. Que Deus possa usá-la. Milene, nós queremos agradecer, né, a nossa irmã por ter aceito tão prontamente o convite para falar desse tema para nós. É uma alegria realmente poder tê-la conosco nessa tarde, falando conosco. Nós estaremos, então, orando e, de imediato, eu já vou passar, então, a palavra para a Milene. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Deus. Nós queremos, ó Pai, te agradecer por esse dia, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado para conosco, e nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que temos de nos reunir para aprendermos mais, ó Deus, da tua palavra, dos teus ensinamentos, e conhecermos um pouco mais da história da reforma, agora através da vida de mulheres, ó Deus, que viveram aquela época e que o Senhor as usou, ó Pai. O Senhor usa a tua serva nessa tarde, nossa irmã Milene, e possamos somente aprendermos mais. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Nossa irmã Milene, então, tem a palavra. Boa tarde, irmãs. Tão bom revê-las. Uma reunião promovida pela SAF, os nossos irmãos também. E meu pedido é para que o Senhor conduza essa reunião, para que tudo seja para a honra e glória do nome dele. Só um minutinho para desligar o celular aqui, senão ele vai ficar tocando cada 2 minutos. Então, hoje o nosso tema são mulheres na Reforma Protestante. A princípio seriam as mulheres dos reformadores, mas eu baseei esse estudo num livrinho, que depois eu vou mostrar a capa para vocês ao final. E esse livro, ele traz as biografias de mulheres tão interessantes que não eram mulheres de reformadores. Aí eu pedi para a nossa presidente, né, para trocar o título, Mulheres na Reforma Protestante. E são mulheres usadas pelo Senhor, né, para que fossem mantidos os princípios da doutrina protestante. Então, o versículo que nós temos é: quem acha uma esposa, acha bem, recebe uma bênção do Senhor. Nesse mundo em que os nossos casamentos têm sido tão aviltados, né, que as pessoas não dão mais valor para uma união que o Senhor mesmo permitiu, uma aliança que o Senhor fez na eternidade. É sempre bom quando a gente encontra alguém que vê a esposa como uma bênção do Senhor. Nesse caso, esse alguém era Calvino. Então eu vou começar hoje a... Só um minutinho, mas que não tem. Isso. Então, essas mulheres, o que nós vamos abordar hoje? Quem elas eram, onde viveram, o que fizeram. Lógico que nós não vamos conseguir abordar muitas, né? Porque nós poderíamos passar dias estudando essas mulheres e os seus... tudo que elas fizeram, né? Foram vidas muito piedosas diante do Senhor. E para quem pensa, né, como as feministas, em ser mulheres empoderadas, essas foram extremamente humildes, mas cheias do poder do Espírito Santo. E a primeira que eu quero falar, a primeira mulher de quem eu gostaria de falar, é Hannah Einhardt. Ela foi... Só um minutinho.
ela foi esposa do reformador Ulrich Zwingli. Ela era muito bonita e ela teve um primeiro casamento com um homem chamado John Mayer. Ele foi até deserdado pelo pai dele, porque ele tinha um casamento arranjado com outra pessoa, mas ela era tão bonita que ele não resistiu, ele preferiu ser deserdado e se casar com ela. Eles tiveram 3 filhos. Ele se alistou no exército suíço e lutou contra a França. E quando retornou à sua casa, sua saúde estava muito abalada. E ele faleceu em 1517. Ela ficou então, como o marido dela tinha sido deserdado, ela ficou com bem poucos recursos financeiros. E como as mulheres, né, não trabalhavam fora naquela época, ela lutava para se manter e manter seus filhos. Ela tinha um filho muito bonito, chamado Gerald. E esse Gerald, uma vez estava com uma pessoa que estava cuidando dele numa feira. E ele era tão bonito e tão gracioso que o avô dele o viu e se encantou pelo menino, sem saber que era avô dele, porque ele tinha deserdado o filho. Quando ele soube que era o neto dele, ele logo quis levar para casa e criar essa criança. E essa criança era muito inteligente. Então, quando o Zwingli chegou para ser pastor em Zurique, o menino logo atraiu a atenção de Zwingli também. E Zwingli encaminhou para estudar, e esse Gerald, assim, ele era muito cativante, e ele apresentou, então, a mãe dele, né, como mãe, como quem ia conceder a ordem para ele poder estudar fora, né, estudar lá onde os meninos estudavam, e ele fez essa aproximação entre Ana e Zwingli. E Zwingli, ele observou que Ana era bonita, mas o que ele observou mais nela eram as suas virtudes cristãs. A fé que ela professava com muita singeleza, mas com muita verdade. E eles acabaram se relacionando, né, por causa do menino, por causa, né, desse menino indo, vindo nos estudos, e ele ia muito bem nos estudos, então era sempre muito elogiado. E daí Zwingli acabou gostando de Ana, e eles acabaram se casando em 1522. Na sociedade, entre os reformados mesmo, como esse foi um dos primeiros casamentos, houve uma certa... Eu nem imaginava isso. Quando eu li, até fiquei pensando, nossa, não, né, assim, alguma coisa que para nós é normal, um pastor se casar, naquela época foi encarado como se não pudesse. Uma vez que o clero da época não se casava, né, os padres não se casavam. Então era algo muito novo, assim. Mas ela foi uma esposa muito útil e companheira no trabalho de Zwingli. Ela foi um modelo de esposa de ministro, uma verdadeira mãe adotiva para os pobres e auxílio para os doentes. Ela foi comparada, tamanha era a bondade dela e a forma como ela se portava, que ela foi comparada a Dorcas que fala, né, em Atos dos Apóstolos. E o seu cuidado pelo marido dela era ainda maior que pela paróquia. Ela era extremamente dedicada à paróquia e mais ainda a Zwingli. E como que Zwingli respondia a esse amor e essa generosidade? Ele sabia o quanto ela apreciava as novas, assim, conhecer coisas novas acerca de Cristo. Então ele lia para ela, ele lia a Bíblia, eles discutiam a Bíblia, e em cada sermão ele tentava apresentar um aspecto mais maravilhoso de Jesus Cristo, e ela se encantava. Ela foi uma das maiores incentivadoras do ministério de Zwingli. Ela
gostava, ela evidenciava que ela gostava dessa atmosfera religiosa, porque Zwingli recebia também, né, outros teólogos em sua casa, e enquanto eles conversavam, ela ficava maravilhada. Às vezes a gente se esquece que também esse período da reforma não foi só assim, ir lá e abrir uma igreja, né? Foi um período de grande perseguição. E os católicos, eles foram, né, bem incisivos contra o nascimento dessa igreja reformada. Em 28 de agosto de 1525, eles foram até a casa de Zwinglio e a apedrejaram. E Zwinglio, que era um dos reformadores que pegavam em armas, porque se dividiu, né? Calvino não gostava da ideia de armas, mas tinha muitos reformadores, como John Knox, que fez, né, os alicerces da igreja presbiteriana, o sistema de governo presbiteriano. Ele era a favor das armas, e depois a gente vai ver outra mulher aqui que também era a favor das armas, como forma da doutrina reformada poder sobreviver. Então ele foi para fora de casa com as espadas e falou assim: venham conversar comigo amanhã e vamos conversar, né? Eu vou explicar tudo o que vocês quiserem saber, mas ninguém voltou. E aí foram se acalorando, né, as discussões com os católicos. Em 9 de outubro de 1531, chegou a Zwingli a notícia de que um exército católico se aproximava de Zurique. Então ele rapidamente formou um exército dos reformados, dos protestantes. Eles se reuniram em frente à casa de Zwingli no dia 11 de outubro de 1531. E aí então eles se despediram. Foi a última vez que Ana o viu. Ana chorava muito, e também os filhos deles, né, choravam muito, porque já sabiam o que estava por ocorrer. Ana perguntou então a Zwingli se iria vê-lo outra vez, e ele respondeu que haveria bênçãos após a escuridão da noite, sinalizando que ele já sabia que eles não se reveriam. Só que isso para ela foi um conforto, e isso foi conforto para ela até o fim da sua vida. E nesse mesmo combate foi muito triste, porque nesse mesmo combate morreu Zwingli, morreu o filho Gerald, né, que era filho dela do primeiro casamento, morreu o irmão dela e um cunhado, todos muito próximos. E para ser pior, assim como o Zwingli era um dos grandes líderes da reforma, ele foi esquartejado, queimado, e as suas cinzas foram profanadas. E as pessoas gostavam muito de Ana e tentaram poupá-la de falar isso que aconteceu. Mas, de alguma forma, ela acabou sabendo da situação, assim, o que aumentava esse sofrimento dela, né? Então, já tinha ficado viúva, depois aí quando arranjou, né, um marido que ela admirava e que admirava também, depois acontecer tudo isso também, né? Só que esse sofrimento de Ana, no que ela se torna um grande... Ela se apegava mais ao Senhor Jesus, porque sabia que ele sabia o que era essa dor, né? E ela sabia que ele era o Salvador. Tudo isso iria passar. Eu achei assim, uma biografia muito edificante e muito inspiradora. Aí quando Zwingli então faleceu, ele foi nomeado para assumir a igreja de Zurique, o reverendo Henrique Bullinger. Ele era muito novo. E a imitação, no livro fala, né, que a imitação do apóstolo João, que recebeu Maria, a mãe de Jesus, como mãe dele, para ter o cuidado
Bullinger fez a mesma coisa e tratava Diana com o mesmo carinho. Ele então pegou os filhos de Zwinglio, que eram um pouco mais novos, né, do que os primeiros do primeiro casamento, e tratava eles como se fossem também filhos do próprio Bullinger. E Zwinglio, ele não tinha deixado nada para Ana, porque tudo que eles conseguiram poupar, né, tudo que eles poupavam, eles doavam aos pobres, o casal, né, tinha essa intenção de doar aos pobres. E daí, por seus sofrimentos e pela forma como ela os suportou, ela foi chamada de Mater Dolorosa, a mãe sofredora da Reforma, né, um título bem que expressa tudo que ela passou. Como herança, né, além dela deixar de ser esse grande modelo assim de mulher virtuosa, ela também deixou um grande exemplo dentro da família. Ela não deixa só assim uma imagem aparente, externa, mas deixa isso dentro da família. A filha mais velha de Anna Zwingli, que é essa que vai aparecer nesse retrato, ela chama-se Regula. Regula, eu não sei como que lê. E ela era a filha mais velha de Zwinglio. Ela herdou, aqui diz, né, no texto, que ela herdou a beleza da mãe e a piedade de ambos os pais, né, de Ana e Zwinglio. E ela se casou com o filho mais novo desse Bullinger, que tinha então cuidado de Ana. E ele sucedeu no pastorado da igreja do pai dele. Abrigaram muitos refugiados, então o casal, né, esse casal Bullinger de Regula e o filho do ministro, eles abrigaram muitos refugiados. Ela então seguiu, né, a mesma coisa ela fez como a mãe dela fazia, de abrigar os refugiados, de ter esse caráter de hospitalidade. E a Regula era tão virtuosa que ela foi louvada não somente pelo marido dela, mas até o filho dela escrevia poemas ressaltando as virtudes da sua mãe. Então, é uma história assim muito bonita, né? Porque ela não é apenas aparente, não é uma virtude aparente. Ela é tão virtuosa que os filhos a seguiram nessa hospitalidade, nessa bondade. A próxima que nós vamos ver, ainda na Suíça, é Idelette de Bure. Ela foi a esposa de João Calvino. Ela nasceu em 1505, às vezes o dado do nascimento não é tão importante, então os historiadores não tinham essa data precisa. Depois é que elas se tornaram as mulheres, né, dos reformadores expoentes, então que daí foi registrada a história delas. Então a data da morte nós temos, a do nascimento nem de todas. Idelette então nasceu em 1505 na Holanda. Ela nasceu numa cidade da Holanda e ela faleceu em 29 de março de 1549, então muito cedo, com 44 anos, em Genebra. Ela era esposa de Calvino, mas se a gente pensar, né, em toda a imponência de Calvino, em todo como ele era ilustre, ela não ficou ofuscada por ele, pela figura do marido. Ela teve um lugar digno e destaque entre as mulheres da Igreja Reformada. Calvino não pensava em se casar até os 30 anos. Ele achava que o casamento podia atrapalhá-lo. E os amigos viviam insistindo, assim, eles tinham muita insistência, achando que a vida seria melhor para Calvino se ele se casasse. Mas ele não queria saber, nunca tinha pensado muito a sério. Mas ele tinha uma governanta muito eficiente, mas muito mal-humorada. E um dia essa governanta brigou com o irmão de Calvino,
que morava com ele. E ela largou tudo e foi embora. E daí ele precisava de alguém para fazer esses afazeres domésticos, né? Porque senão ele acabaria prejudicado no trabalho que ele vinha desenvolvendo. Mas só um minutinho para eu encostar a janela. Senão é muito barulho. Então, a partir do momento que ele sentiu a necessidade dessa vida doméstica, né, é que ele pensou seriamente em se casar. Mas ele ponderava muito, ele falava assim, como que é uma mulher, né, que Deus aprovaria um casamento? E alguns historiadores dizem que o casamento de Calvino foi intelectual, não foi de coração, né? Mas a história nos conta que ele foi um marido gentil e não foi frio. Daubigné, que fez uma biografia bem extensa de Calvino, ele fala que a afeição dele era muito grande pela esposa. Embora ele não tenha abandonado a genialidade dele, ele cultivava com o mesmo empenho o amor familiar. O alto ideal de Calvino quanto ao casamento revela o grande caráter de Delete, porque ele não ia se casar com ela e nutrir tanto amor se ela também não fosse uma mulher tão especial. Ela lhe foi apresentada por Busser, enquanto ainda ela era casada com John Storder. Eles eram anabatistas e acabaram se convertendo à fé reformada em razão das pregações de Calvino, quando ele tinha voltado para a França. Ele esteve em Genebra, voltou para a França, e quando esteve na França, então esse casal se converteu. E depois ela ficou viúva, né? E esse Busser, então, que é um grande teólogo também, ele ficava falando para Calvino, presta atenção, né, nessa senhora, olha só. E Calvino prestava atenção na devota afeição e na coragem cristã que Delete tinha. Então, ele achou que ela reunia os requisitos, né? Um dos requisitos, Calvino tinha vários requisitos para a mulher com quem ele queria se casar. Ela tinha que ser econômica, ela tinha que gostar dos afazeres do lar, ela tinha que se dedicar ao marido e, acima de tudo, ela tinha que ser uma mulher do Senhor. Então, ele a pediu em casamento e se casaram em 1º de agosto de 1540. E Calvino, então, se realizou na vida de casado. Ele achava que não era necessário, mas depois que se casou, ele chamou a Delete de excelente companheira da sua vida. E que ela sempre foi fiel assistente no seu ministério. E daí que ele fala aquele versículo do início, né, de Provérbios 18, 22, que quem encontrou uma esposa tem a bênção do Senhor. E Delete cuidava de Calvino como esposa fiel que era, e o assistia nas suas enfermidades e na sua depressão. O amor dela era tão grande por Calvino que quando ele tinha enxaqueca, ela ficava segurando a cabeça dele para tentar aliviar de alguma forma a dor que ele tinha. Ela confortava ele quando sabia que chegavam notícias adversas, quando havia revolta em Genebra por causa do protestantismo versus catolicismo, e Delete tentava confortá-lo, deixá-lo mais calmo, né, acalmá-lo. E quando ela sabia que existia assim, uma tensão muito grande, ela dobrava seus joelhos e orava com instância. Ela visitava os enfermos e confortava todos que ela conhecia que estavam em sofrimento, mesmo se ela estivesse sofrendo. A sua casa era um asilo para refugiados e ela cuidava deles com grande hospitalidade. Ela também gostava muito de participar das conversas, ainda que fosse ouvindo
de Calvino com Farel, com Beza e com outros teólogos, né, da academia. Ela passou, depois que se casou com Calvino, eles perderam todos os filhos. Eles tiveram alguns abortos e outros filhos que recém-nasceram e acabaram falecendo. E ela consolava-se pensando que esses filhos estariam com Cristo. E os católicos, assim como Ana também sofreu, né, a perseguição, os católicos falavam que isso era o castigo de Deus por causa da heresia de Calvino. Imagina uma mãe receber isso, né? Que coisa mais triste mesmo, né? Ofensiva. E Calvino respondia a eles que mesmo se ele não tivesse nenhum filho natural, Deus já havia lhe dado miríades de filhos espirituais ao redor do mundo cristão. E se nós pensarmos que até hoje nós conhecemos, né, e praticamos o pensamento organizado de Calvino acerca das escrituras e como isso tem uma relevância importante para nós, então realmente ele é, né, um pai espiritual de muitos. E Idelete teve uma saúde sempre frágil, né? Por várias vezes ela mostrou sinais assim que estava adoecendo. E nos últimos anos de vida ela teve 3 anos de febre. E ela foi piorando gradualmente, definhando, né? Vindo a falecer em 5 de abril de 1549. Apesar do sofrimento, quem estava com ela dizia que a sua face revelava a doçura, a mesma doçura que reinava no seu interior. A véspera da sua morte, ela foi visitada pelo pastor antigo dela, quando ela morava na França, reverendo Borgônios. E ela exclamou, né, entre as febres dela, assim, ela exclamou: ó gloriosa ressurreição, ó Deus de Abraão e de todos os nossos pais, os fiéis de todas as gerações têm confiado em ti, e nenhum deles foi jamais decepcionado. Eu também confio em ti todo o tempo. E que belíssima profissão de fé, né? Na hora de que você vai entregar a tua alma a Jesus, assim, você poder fazê-lo, né? Expressamente também, para também deixar isso para a nossa edificação e para glorificar o nome de Deus. Dizem os que assistiram o ato, porque eram várias as pessoas que a amavam, né, e que estavam lá assistindo ela nessas últimas horas da enfermidade, que quando ela faleceu, ela apenas suspirou. E o semblante dela era tão bonito que eles acharam apenas que ela tivesse adormecido. E ela era tão uma mulher especial para Calvino que ele nunca pensou em suprir, né, o lugar de Idelete. E ele nunca pensou em se casar novamente. E sempre que ele pronunciava o nome dela, a sua voz e a sua expressão revelavam o quanto ela tinha sido especial para ele, quanto ela lhe era preciosa. Então, mais uma mulher da reforma, né, que nos deixa um belíssimo exemplo, uma belíssima profissão de fé. Agora nós vamos ver passamos então da Suíça para a França, né? Apesar que é ali um pouco França, um pouco Espanha, Navarra, né? São 2 mulheres, Margarida de Angulema e a sua filha Anne d'Aubray, e as 2 são rainhas de Navarra. Então, Margarida de Angulema, Marguerite de Angulema, ela é nascida essa daí já era mais importante, então nós temos os registros, né, do nascimento dela. Ela nasceu em 11 de abril de 1492 em Angulema. E na sua cidade havia um pregador
olha que interessante, antes mesmo de Zwingli e de Lutero, 1512, um pregador chamado Lefebvre, e ele falava que Cristo é o único que podia salvar e que a igreja da época deveria ser purificada dos seus pensamentos, purificada de tudo que não era Cristo. Então ele mostra a centralidade de Cristo. E os estadistas diziam que ela era a mente mais privilegiada da Europa. Então ela conseguiu, por esse privilégio, por essa mente mais inteligente, ela conseguiu ver que esse pregador, que embora ele fosse dissonante de todos os outros, ele estava correto. Ele estava correto. Cristo deveria ser o centro da igreja e a igreja deveria ser purificada. E acima de todas as qualidades que destacaram dela, destacaram muito a sua piedade em favor dos protestantes na França. Marguerite pregava a Cristo dentro da corte, e era uma corte muito corrupta. Eu não sei se os irmãos assisti um filme chamado A Rainha Margot, e ali mostra bem, assim, nossa, como era tudo sujo, daí assim o Papa abençoava, sabe, uma heresia atrás da outra. E então ela pregava dentro dessa corte corrupta, dentro de muita heresia em cima de heresia, e mais essa falta de qualquer afeto cristão. Mas ela sempre pregava com doçura e com a própria virtude. Ela escreveu belos poemas declamando a sua fé. Em 1533, ela publicou um volume de poesias, de poemas religiosos intitulados O Espelho da Alma Pecadora. E com isso, dela falar do pecado e de como era Cristo quem perdoava o pecado, os católicos a ridicularizavam. Inclusive faziam peças de teatro, né, narrando assim como se ela fosse obtusa, como se ela não fosse inteligente para pensar isso, né? Porque era a forma, eles não liam a Bíblia, era a forma que eles entendiam que era através do confessor, do padre, né? E não através de Cristo. E muitas foram as vezes em que ela protegeu a vida dos protestantes de serem condenados à morte, impedindo que lhe fizessem algum mal. Certa vez, um dos seus colegas de universidade, ela era uma mente privilegiada e também estudava, né? Uma situação rara para uma mulher naquela época. E um dos colegas de universidade, que também professava o protestantismo, a fé reformada, por ele ser protestante, ele foi mantido em uma cela escura, sem nenhuma luz, de paredes de pedra, e era tão pequeno o lugar que ele não podia se sentar. Era todo alagado o lugar. E ele passou 3 dias sem comida, sem ver a luz. E ele ficou tão exausto e que a fisionomia dele se desfigurou. E ele ficou tão sujo que ele saiu às ruas tremendo à busca de comida. E ele viu alguns conhecidos deles e eles o rejeitaram, até alguns com medo que ele os denunciasse como amigo, e outros, né, porque nem o reconheceram. Daí ele foi até o palácio e mandou uma mensagem para a rainha. E ela, não temendo, né, mesmo que não pudesse, ainda que ela fosse rainha, ela não poderia ser protestante, porque era o catolicismo que tinha os conchavos da realeza, junto com a realeza e a nobreza. Então, mas mesmo assim, ela o acolheu e o hospedou, a esse amigo, dando-lhe muita honra. E teve outra ocasião em que ela fez com que o seu servo, né, ela proporcionou que seu servo, Marot,
ele traduzisse o livro de Salmos para o francês. Também por influência de Marguerite, em 1526 foi libertado Berquin, que tinha sido condenado à fogueira pela igreja. Só que Berquin, quando foi libertado, ele continuou insistindo em se opor ao Papa, pregando, né, condenando as heresias, né, que eram cometidas na época. Então ele acabou sendo executado em 22 de abril de 1529 e se tornou um mártir da fé reformada na França. Pela proteção aos reformados, ela foi cada dia mais odiada pelos católicos, que passaram a fazer caricaturas dela como uma bruxa montada numa vassoura. Então, uma pessoa que era tão especial, né, e que era uma mente privilegiada, acabou sendo hostilizada. Ela acabou se casando em 1527 com o rei Henrique de Navarra. Navarra é um pedaço de terra, aqui, vou mostrar no outro slide, depois eu volto. Acho que o slide está na filha dela. É um pedaço de terra, Navarra é um pedaço de terra que faz divisa com a França, mas fica perto de Saragoça, na Espanha. Então, aquele paizinho, né, aquela terra, então, ela se casou com o rei de lá, o rei Henrique. E ela mantinha no palácio dela, né, um lugar para os cultos. Ela no subterrâneo, como eu disse, era proibido, né? Ela não podia fazer, mas ela era rainha, então ela tinha uma certa liberdade. Nesses cultos, quem pregava era Lefebvre ou Russell. E havia um lugar até que os seus servos também participavam, os servos que eram reformados, que se professavam reformados, eles participavam junto com ela desses cultos e da ceia. Um dia o marido dela chegou em casa e descobriu que ela estava participando, que ela tinha esse lugar dentro do palácio, né, dentro do castelo para os cultos. E ele ficou tão brabo que ele acabou esbofeteando ela. Só que ela era irmã do rei da França, do rei Francis. E ela reclamou para ele. E ele veio em socorro dela e ele ia se vingar do rei Henrique. Ia se vingar como? Matando ele. Então, para que Henrique não fosse morto, ele suplicou o perdão de Marguerite. E ele prometeu para ela que ia tentar conhecer então as doutrinas reformadas. Por que ela arriscava-se, né, fazendo um culto secreto? Ele queria saber também. Porque ela deve ter respondido com tanta doçura, né, a essa ofensa, assim, ela falou para o irmão dela, mas assim, ela mesma acabou não se vingando. E aí, então, ela perdoou, né, e a partir dali, então, o marido dela que procurou ver qual que era a doutrina reformada, não fala nada se ele se converteu ou não, mas diz que então Navarra, né, o reinado de Navarra, passou a permitir o culto reformado e acabou servindo de refúgio aos protestantes que eram perseguidos na França. Ela morreu em 21 de dezembro de 1548, regozijando-se na esperança. Na sua morte, clamou a Jesus para salvá-la, dizendo: estou certa de que Deus levará avante a obra que Ele me permitiu iniciar, e o meu posto será mais do que bem preenchido por minha filha, que tem a energia e a ousadia moral que temo eu tem sido insuficiente em mim. Então, uma pessoa totalmente humilde, né? Embora ela tenha feito tanto e arriscado a própria vida, porque se o irmão dela soubesse também, o irmão dela era católico, se soubesse que ela estava professando a fé reformada, e por isso o irmão dela, o marido tinha batido nela,
era capaz de ele dar razão para ele, né? E ela acabou, então, deixando como herança não só esse modelo de fé, né? Esse modelo, assim, que a corrupção do rei, do mundo em que ela vivia, não tomou conta dos afetos dela, porque ela acabou valorizando mais a fé do que a própria riqueza, do que o próprio nome, né? Ela arriscou muitas vezes para que os reformados não fossem mortos. E ela deixou, então, como herança esses valores, né, da fé reformada para a filha dela, Jeanne d'Aubray, e essa pintura que tem é do rei Henrique III, que era neto de Marguerite e que foi quem assinou o Edito de Nantes, permitindo então a liberdade de culto na França muito tempo depois. Então, como nós falamos, a filha dela era Jeanne d'Aubray, nasceu em 16 de novembro de 1528 na França, né? E ela foi criada pelo tio, o rei da França, o rei Francis, longe dos pais, porque ele queria educá-la numa corte maior, né? Como era da época, assim, e da realeza. Então, sendo seu tio católico, ela não foi educada na fé reformada. E ela era muito franca. Então, aos 14 anos, o tio dela acabou comprometendo ela para se casar num casamento político arranjado. E ela levantou 2 protestos, né, levando até ao Papa, porque ela não queria, ela entendia que ela não deveria ser obrigada a se casar. Mas ela foi forçada a fazê-lo, ela foi carregada até o altar. Imagina a situação da noiva, assim, né? E o padre perguntar: isso é livre, espontânea vontade, etc. Eles fizeram com a cabecinha dela, assim, sim. Após o casamento, o marido dela foi para a guerra. Então, Deus permitiu que ela fosse para a casa da mãe. Deus, né, arranjou tudo de forma que ela fosse para a casa da mãe em Navarra. Ocasião em que ela, então, teve contato com a verdadeira fé. Aí, quando o marido dela foi para a guerra, ele acabou se voltando contra o tio dela, o rei da França. Então, aí o tio dela, que tinha obrigado ela a casar, aí o tio dela obrigou o Papa a anular o casamento, com base nos processos que ela mesma tinha movido antes de se casar para não se casar. Então, após a anulação do casamento, ela veio a se casar com Antoine, príncipe de Bourbon e duque de Vendôme. Ela fez a pública profissão de fé perante o seu povo em Pau, capital de Navarra, no dia 5 de dezembro de 1560, e formalizou assim o protestantismo nas suas terras, que era Navarra. A partir de então, vários planos e armadilhas foram engendradas para tirar-lhe a vida. Eu lembro bem quando eu fiz a minha profissão de fé, que o presbítero Adolfo falou assim: se você acha que agora a vida vai ficar mais fácil, não vai ficar mais difícil. E acho que ela teve bem essa experiência. A vida dela ficou, cada vez que ela professava a fé, vinha mais uma armadilha para traí-la, para matá-la. E quem tramava muito contra ela era o Papa da época, que era o Pio IV, e Catarina de Médici, que era parente desse Papa e esposa de Henrique II, o rei da França. Catarina, então, ela foi ardilosa e fez com que o marido dela, o Antoine, a traísse e que ele voltasse à fé católica, porque a fé reformada, a gente sabe, né, dos valores e do que pesa quanto à traição conjugal. Mas na fé católica, como eles relevavam tudo e podia comprar indulgência, então estava tudo certo. Então, foi fácil essa Jeanne, através, né, ela fazia
a Jane ser traída pelo marido e esse marido se voltar contra ela, sempre querendo que ela voltasse a professar o catolicismo. Então ela teve que abandonar a França e o marido dela não permitiu que ela levasse o filho. Mas antes quando ela se despedia dele, ela fez ele prometer que jamais iria a uma missa e que não iria professar de jeito nenhum a fé católica, no que ele foi muito fiel ao que prometeu à sua mãe. Então ela foi perseguida e voltou para Navarra. E ela tinha 200 soldados só quando ela voltou. Só que no caminho ela foi ganhando adeptos, porque os adeptos protestantes, que foram formando um grande exército. Daí um pouco depois o marido dela ficou ferido e ele ficou, quando ele ia morrer, ele teve remorsos pelo que ele fez a ela. Ele ficava imaginando o rosto doce dela e ele fez um juramento que caso ele sobrevivesse, ele introduziria a fé reformada também na França. Só que ele acabou falecendo. Mas aí já tinha uma permissão dele e acabou emitindo um decreto abolindo a religião romana em Navarra. Mais tarde, o rei Charles IX da França e o rei da Espanha planejaram novamente um massacre que tinha por objetivo matar Jane, porque ela era como Joana d'Arc. Ela liderava os exércitos dos huguenotes. E ela agora então pega o filho dela e volta para Navarra. E depois, quando eles viram a situação dos huguenotes na França, eles falaram, os dois conversaram e viram que era necessário eles tomarem alguma providência. Foram para lá, então, e batalharam, né? Batalharam nessa fé para que os huguenotes pudessem ser libertos. Então, por sua intervenção, ela conseguiu que a rainha Elizabeth da Inglaterra se aliasse aos huguenotes. Para a defesa dos huguenotes, ela comprometeu todos os seus bens materiais, toda a sua posse, o seu reino e até a vida do seu filho. Ela falou que tudo que fosse preciso para defender a fé reformada seria possível que se fosse dado, que não seria assim um sacrifício tão grande. Ela morreu em 9 de junho de 1572, professando a fé reformada, com a Bíblia ao seu lado, confiando nas promessas e que ela receberia então a coroa que valia a pena. E um dos seus últimos atos foi ordenar que o filho permanecesse fiel à religião reformada. E diz o historiador, o biógrafo dela, que ela era a Débora dos huguenotes franceses, comparável a Joana d'Arc da história, e que morreu cedo demais, talvez poupada do massacre do dia de São Bartolomeu que aconteceria na sequência, com a morte de tantos huguenotes. Dizem os historiadores que os reis e a nobreza dormiam sentados. Agora, só uma curiosidade. Pois se eles morressem enquanto dormiam, não seria digno de um rei morrer deitado. Então, aqui tem aqui do lado a cama dela. Essa é uma foto de uma cama dela que foi conservada. E embaixo, ali na outra foto, é o castelo onde ela nasceu. Então, mesmo com tanta riqueza, ela não se importou com isso. O que era importante para ela era manter-se fiel, que no final da vida ganharia a outra coroa, aquela que Cristo prometeu. Então, Miriam, não sei como é que está o tempo, se eu ainda tenho mais algum tempinho. Uns 10 minutos, dá? 10 minutinhos? Uhum. Eu tenho uns... Nós fomos, a família da Miriam e a nossa, nós fomos para o encontro da SAF. E lá também fizeram um teatro sobre as mulheres reformadas. Eu vou passar uns vídeos curtos aqui que vai fechar uns 10 minutinhos. Operários, os grandes reformadores.
tem que compartilhar, né? Cooperaram com os grandes reformadores. Uma delas foi Margaret Blair, irmã de Ambrose Blair. Ele foi o grande reformador de Constança e Wittenberg. Ela era uma mulher intelectual. Na sua época, ela já conseguia estudar, lia os autores clássicos da época na sua língua original. Acima de todos os seus dons, a sua piedade era o mais destacável. Pois, embora tão honrada pelos homens e tão bem versada nas letras da época, ela se vestia com o maior ornamento, o da modéstia. De acordo com Moser, reformador de Estrasburgo, que a descrevia como uma valiosa pérola, o seu esplendor, o esplendor da sua plenitude e o seu exemplo de boas obras. Margarete era incansável em fazer o bem, e seu trabalho foi um labor quieto e silencioso de amor que alcançou a todos. A primeira sociedade de mulheres para cuidar dos enfermos foi organizada por ela. A primeira SAF reformada, né? Tornando-se a fundadora da primeira sociedade de mulheres da época. Viveu pouco, morreu aos 47 anos, em 15 de novembro de 1541, mas ficou conhecida por muitos como o anjo da misericórdia de Constança. Até mesmo lá na Itália, a terra do Papa, a reforma vai se espalhar e a reforma se espalhou. Uma de suas grandes defensoras foi René de Esther, que se tornaria duquesa de Esther mais tarde. Ela nasceu na França, em Blois, no dia 15 de outubro de 1510. E já no seu nascimento ela foi desprezada pelos seus pais. Seu pai era o rei, e eles desejavam um menino para que pudesse herdar o trono. E além de ter sido desprezada pelos seus pais no nascimento, a sua mãe vem a falecer quando ela tinha 3 anos de idade, e ela perde o seu pai quando ela tinha 5 anos de idade. Mas ela será muito bem cuidada, amada e treinada pela sua tia, a rainha Margarete de Navarra. E com sua tia, ela então vai receber a influência da nova religião dos reformados, como eles eram conhecidos naquela época. René vem a se casar com Hércules quando ela tinha 18 anos, o duque de Esther. Mas foi um casamento meramente político, mas para demonstrar fidelidade ao seu marido, ela muda-se então para o norte da Itália. E mesmo lá na Itália, ela não abandona a sua fé. E por esse motivo ela será severamente tratada pelo seu marido e por muitos que estariam ao seu redor. No palácio, eles iam receber algumas mentes, alguns reformadores, até mesmo Calvino frequentou o palácio e foi um palestrante na capela do palácio. Mas algum tempo depois, os papistas, tentando destruir os seus amigos, acabar com as suas amizades, fizeram isso. E tentaram convencê-la de se tornar católica, mas ela recusa. Os papistas então ordenam que o duque coloque-a em isolamento. Ele então coloca ali um confinamento isolado, onde ela não tinha acesso a livros, a visitas, ela também não poderia ver os seus filhos, e os seus filhos mais novos ainda são mandados para o convento. Ali, em total isolamento, ela começa a se enfraquecer, se entristecer e acaba cedendo à missa. Mas sua fé não estava morta. Quando seu esposo vem a falecer, ele deixa em testamento toda a sua fortuna
para ela, desde que ela professasse ao catolicismo. Mas ela nega e ela reafirma a sua fé na religião reformada. O seu filho, então, obrigado pelo Papa, dá duas opções para ela: ou você se converte ao catolicismo, ou você abandona a Itália. René, então, deixa a Itália e volta para a França. Ao chegar na França, ela percebe que muitos dos seus amigos já não estavam mais ali. Então, ela resolve abrigar os huguenotes que estavam sendo perseguidos. Ela transforma o seu castelo de Monterges em um abrigo, em um refúgio para esses huguenotes perseguidos. O nome do local fica conhecido como Hotel do Senhor. Ali ela amparou e cuidou de muitos huguenotes. No entanto, para sua grande tristeza, em 1572, houve um grande massacre na cidade. Nesse massacre morreram muitos huguenotes. Mas a sua maior tristeza, o seu maior sofrimento, foi que a sua própria filha foi uma das primeiras a contribuir e ajudar para que tal massacre acontecesse. René de Este, a duquesa de Este, vem a falecer aos 65 anos de idade, no dia 12 de junho de 1575. E ela foi grandemente pranteada por aqueles que ela tanto amou nos seus últimos anos de vida, os huguenotes. Bora, nascida em 1499. Aos 3 anos, tive o primeiro grande baque da minha vida. Faleceu minha mãe. Eu era filha de um nobre alemão, mas estava completamente endividado. Meu pai, então, me mandou para um convento. Aos 9 anos, eu entrei nesse convento beneditino. Aos 16, eu já era freira. Mas aí eu ouvi falar de um tal Lutero que pregou 95 teses no portão da capela de Westminster. E esses estudos que ele falava, todo esse estudo religioso, começou a mexer demais com a minha cabeça e das minhas amigas. E nós nos convertemos a essa nova religião dele. E aí, o que eu fiz? Escrevi para os meus pais, para o meu pai e para o pai das minhas amigas, para que eles pudessem nos tirar lá do convento. Mas eles nem ligaram. E aí eu escrevi uma carta de próprio punho para Lutero e pedi que ele nos tirasse de lá. E ele, mexendo os pauzinhos, conversou com um amigo, Leonardo Cupe, e ele nos tirou 12 noviças dentro de barris de peixes daquele convento. E aí, o Lutero, ele arrumou pra gente casas, empregos e maridos para as minhas amigas. E aí vários pretendentes queriam me cortejar, é claro que ele deixou. Mas eu falei assim, eu não casarei com ninguém se não for com o Dr. Lutero. Ou com um homem muito parecido com ele. E aí, é claro, ele ria da minha cara, porque ele falava assim, eu não fui feito para o casamento. Mas, sofrendo pressões dos seus amigos e do pai dele, ele me propôs casamento. No dia 23 de junho. Não, minto, no dia 12. Porque no dia 25, 12 dias depois, nós nos casamos. Foi muito rápido, né? E olha que curiosidade, quando nós nos casamos, o rei, ele nos deu um prédio de um convento, de um mosteiro de Westminster para que nós pudéssemos morar. E lá foi eu e Lutero. Logo tivemos 6 filhos. Claro que desses 6, apenas 4 sobreviveram até a idade adulta. Mas na nossa casa parecia hotel, igual já foi falado aqui. Tinha gente de todo lugar.
Tinha os alunos do Lutero, tinha as pessoas que vinham visitá-lo e todo dia eu trabalhava para mais de 30 pessoas. O Lutero gostava de me chamar de a estrela de Westminster, porque eu levantava às 4 horas da manhã, né? Porque eu tinha que cozinhar, eu tinha horta, eu tinha gado, eu tinha ovelha, eu tinha galinha, eu cuidava de tudo para que ele pudesse fazer o quê? Se dedicar às escrituras, ler, escrever, produzir. E eu cuidava de Lutero quando ele ficava deprimido. Uma certa feita, Lutero ficou tão deprimido, tão melancólico, que ele não saía do quarto. E eu falei, mas e agora? O que eu vou fazer com esse homem? E já fazia dias que ele não saía desse quarto. Eu fui lá, me vesti toda de preto e entrei no quarto e ele assustou. Quem morreu? Deus morreu, Lutero. Deus está morto, porque você está morto nesse quarto. Vamos sair desse quarto. E ele saiu. E depois ele veio e me agradeceu por ter feito isso por ele. Nós fomos pais diligentes, disciplinando nossos filhos com amor. Nosso lar era muito feliz, um modelo para as famílias daquela época. Felizmente, o nosso casamento ocorreu e nós vivemos felizes por 21 anos. Lutero considerava o casamento como a melhor escolha para moldar o caráter e a vida familiar, um excelente e apropriado para treinar e desenvolver as virtudes cristãs na firmeza, paciência, bondade e humildade. Meu querido Lutero faleceu em 1546 e eu ainda vivo aqui por mais alguns anos. Com a graça de Deus, posso ver meus filhos atingirem a idade adulta, alcançando posições de influência na sociedade. Só para encerrar aqui. Caiu? Esse é o final. Os descendentes Lutero que ainda vivem, descendem da sua filha Margarete. Dentre eles, um ex-presidente da Alemanha, Paul von, Heidenberg. Catarina morreu em 20 de dezembro de 1552, na cidade de Thurgau. Sem dúvida, Catarina von Bora foi uma das figuras mais importantes da Reforma protestantes do século XVI. Ela não escreveu nenhum livro, nem jamais pregou um único sermão e nem se envolveu em nenhum ato heróico. Mas seu inestimável auxílio possibilitou que seu marido fizesse tudo isso como poucos na história da igreja. Catarina von Bora. Então, irmãs, as lições que nós aprendemos com essas mulheres, porque para a nossa edificação serve aquilo que aponta para Cristo, né? Então, nós vimos mulheres muito parecidas com o modelo da mãe do rei Lemuel, a mulher de Provérbios 31. Elas eram dirigentes e trabalhadoras. Elas auxiliavam, né, quando os maridos eram reformadores, elas os auxiliavam. E quando não eram, os maridos, tanto da Marguerite quanto da filha dela, se tornaram, né, não diz que eles se converteram, mas diz que eles se tornaram abertos a fé reformada. Elas eram mulheres que cultivavam a piedade, acima de tudo, a hospitalidade e uma vida intensa de oração. As suas condutas influenciaram não só suas famílias, mas toda a comunidade. E a hostilidade dos opositores não as abateu.
E eu acho importante falar disso nesse tempo em que a gente ouve falar da cristofobia que está cada dia mais urgente, que nós vemos cada dia, né, mais odiosa, assim, que somos odiados por sermos cristãos, né? Então, é importante que tenhamos esse exemplo de gente que não ficou abatido, nem prostrado pela perseguição. Pelo contrário, se apegou mais ainda a Cristo. Todas as mulheres aqui mencionadas tiveram sua fé lapidada por teólogos que gostavam de ouvir e com quem aprendiam cada vez mais sobre a fé reformada. Então, são lições que nós podemos tirar a partir desses exemplos de vida, para que também nós possamos ter cada dia nossa vida e nossa fé mais apontando para Cristo, para que nós estejamos cada dia mais firmes nessa rocha que é Cristo. E agradeço às irmãs. Aqui está o livro que eu falei, Grandes Mulheres da Reforma, de James I. Good. É um livro muito interessante para ser lido, são biografias curtas, né, mas que devem ser exploradas. Eu baixei o livro pelo Kindle Unlimited, então ele é de graça, né, e vale muito a pena lê-lo e ver as outras mulheres que não foram abordadas aqui. Queria agradecer às irmãs, né, por esse tempo, e é muito bom vê-las todas aqui. Devolvo agora para a Miriam. Então, mais uma vez, agradecemos aí a nossa irmã Milene, excelente palavra, muito abençoada, muito obrigada, que Deus continue te usando, Milene, as suas palestras, os seus estudos sempre são muito edificantes para todos nós. Nós queremos também agradecer mais uma vez a presença de todas aqui, temos visitantes aqui conosco, né? Algumas que não são da SAF, vocês são muito bem-vindas aqui conosco. Sempre que tivermos programações, saibam que vocês serão muito bem-vindas para participarem aqui com a gente. Muito obrigada mesmo pela presença de todos aqui nessa tarde. Nós vamos fazer assim, eu vou convidar a nossa irmã Dayana para estar orando, encerrando a nossa programação. E depois, se você quiser abrir a sua telinha, apesar que eu acho que estão todas as telinhas abertas, a gente vai tirar uma foto, então, depois da oração. Não sei se a Milene pode tirar para a gente, ou a Day, alguma das meninas que eu não consigo tirar aqui. A Day tira ali para a gente. Então, a gente ora, depois todo mundo sorri para a câmera, bem bonita aí, para aparecer na foto. Então, vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia que tivemos, ó Pai. Obrigada por estarmos aqui reunidas como irmãs, Senhor, escutando um pouco mais a sua palavra, aprendendo, Senhor, sobre vidas de mulheres valorosas, Senhor, que trabalharam na sua obra, que falaram um pouco mais de Ti, Senhor, que aprenderam de Ti e puderam multiplicar e ser bênção, Senhor, na Tua igreja, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque nesse momento a chuva cai, ó Pai, sabemos o quão importante isso tem sido, Senhor, e o quanto nós estamos precisando, ó Pai, te agradecemos por isso, ó Pai. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, durante os próximos dias, ó Pai, seja também conosco amanhã em um período de culto, seja no templo, seja em nossos lares, ó Pai, sejamos com cada um, em nome de Jesus, amém. Sorrindo, então, para a foto, meninas, vamos lá. Tchau. Dona Maria, vai pro claro, Dona Maria. Você tá parecendo os dentes. É que eu fui fechar a porta ali. Ó, todas prontas? Pronto. Vamos ver se deu certo. Certinho, meninas. E menino. E temos uma representação, né? Seja bem-vinda também. Pela presença, Mário. Irmãos, né? Então, encerramos aqui mais uma programação da SAP.
ele dá um rápido aviso aí para as meninas da SAP, depois a gente vai enviar para vocês no WhatsApp, mas a diretoria vai estar se reunindo, nós estaremos marcando também uma reunião plenária, tá? Via Zoom mesmo, mas estaremos marcando para passarmos algumas orientações, algumas questões aí de final de ano e também pensando no próximo ano. Tá? Então, depois a diretoria vai se reunir e vai estar marcando aí uma reunião plenária com todas as sócias. Já vão se organizando, lembrando disso, mas a gente passa depois o aviso certinho no grupo. E mais uma vez, obrigada pela presença, um bom restante de sábado e um ótimo domingo para todos amanhã. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, Deus abençoe vocês.